Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos retomando o nosso estudo santuário. Hoje é o último estudo, a última apresentação, a parte 2 do que nós começamos a estudar na semana passada. Nós veremos a parte que cabe a nós, a aplicação do santuário relacionada à nossa vida, à nossa caminhada espiritual. Ok? Eu vou abrir Tinha me esquecido da apresentação inicial para a gente recapitular, ok? Bem rapidamente. E nós vamos fazer uma oração para a gente começar nosso estudo de hoje. Por favor, Flávia. Querido e bondoso Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, caminhamos umas semanas no estudo do santuário, Senhor, porque fomos guiados pelo Seu Santo Espírito. Queremos, ó Pai, neste momento, porque amamos o Seu nome, Senhor, queremos conhecer mais de Ti, nos colocamos para ser guiados pelo Seu Santo Espírito. Dirija-nos, Senhor, dirija ao Adjorra também, a todos nós que estamos ouvindo, a quem vai ouvir esta mensagem, assistir este vídeo mais tarde, que o Senhor nos abençoe com entendimento, conhecimento, prepara a nossa mente, nosso coração, as nossas mãos também, Senhor, nossos pés, para que possamos caminhar de acordo com a sua santa e boa vontade, o caminho que o Senhor tem preparado para nós. Dá-nos um feliz estudo hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Bem, obrigado, Flávia. Vocês estão vendo na minha tela o planeta Terra? É isso mesmo? Sim. Não, está o título. Está o título? Eu vou O interromper. santuário redefine a jornada. Tá, então vou compartilhar novamente. Eu queria compartilhar a outra tela. Quando vocês estiverem vendo o planeta, me avise. Estamos. Perfeito. Então, só recapitulando o que nós vimos na semana passada, tá bom? É importante a gente fazer essa ponte. Então, nós vimos que Deus, no planeta, Jesus foi enviado para salvar o planeta, né? Mas usou um povo para levar uma mensagem particular, a qual estamos estudando hoje, o santuário. Esse povo foi o povo de Israel, na Palestina, no centro geográfico do mundo antigo, para que ele pudesse ser luz ao mundo. De maneira especial, em Israel, Deus tinha uma capital, Jerusalém, né? Salém significa paz, agora não lembro o termo Jeru, mas há um significado no nome, ok? Local onde Isaac iria ser sacrificado e Abraão entendeu o que o pai sentiria milênios depois com a morte do seu filho, ok? Dentro da capital, né, existia e ainda existe um santuário, é óbvio, não é igual ao santuário do deserto, mas geograficamente a gente vem afunilando e chegando cada vez mais perto deste local sagrado que Deus escolheu para ser construído, né? Dentro do santuário, né, havendo 3 compartimentos, Deus tem um compartimento especial, mais conhecido como o Santo dos Santos. Dentro do lugar santíssimo existe um móvel particular que e representaria o cofre de Deus, onde ele guarda as mensagens mais importantes do povo, da cidade, do santuário, do lugar santíssimo, para o seu povo, ok? Dentro desse móvel existem 3 objetos: a lei de Deus, a vara de Arão e o maná. O principal deles, que é a base do governo de Deus, que reflete o seu caráter, que é amor, é a lei de Deus. A lei de Deus reflete quem ele é. Ele ama, ele honra, ele pede para honrarmos o Pai, ele não cobiça, ele não mente, ele é fiel, ele descansou, etc, etc. Então, no centro da lei de Deus, e ainda chegando cada vez mais perto, né, ao coração do coração, está o selo de Deus,
o quarto mandamento, o santo sábado. Nós havíamos explicado que guardar o sábado não salva ninguém, mas o sábado vai se constituir no centro da adoração nos últimos dias. É o que o santuário está nos dizendo hoje. E nós vamos conectar isso com o passado, com o presente e o futuro, ok? Então nós precisamos entender esse tesouro que Deus está guardando há muito tempo para o seu povo, e ele vem resgatando todas as verdades, né? Nós vimos desde Lutero, Calvino, Smith, os presbiterianos, os batistas, os calvinistas, até o surgimento dos adventistas do sétimo dia. Então, o que nós vamos fazer aqui é retomarmos esses três elementos para nós entendermos quais são as mensagens que esse móvel, a Arca da Aliança, tem para cada um de nós. Então, como eu tinha dito, né, semana passada, nós temos três elementos que são representados nesse móvel, ok? O dom profético, representado pela vara de Arão. Por quê? Porque Arão representava o sumo sacerdote. Arão era aquele que recebia a mensagem de Moisés, o profeta, e ele transmitia ao povo através do seu sacerdócio, ok? O maná representa uma reforma no estilo de vida que Deus queria implantar na mente, coração e corpo dos israelitas, né? O maná representava um alimento físico, mas era uma dependência, uma relação de fé. Não sei se vocês se lembram, nas sextas-feiras eles colhiam uma porção dobrada, porque eles confiavam que no sábado não cairia e que aquele maná não apodreceria, não é? Um milagre acontecia cada semana. Então eles recebiam dos céus um alimento que fortalecia a sua fé, confiança e dava vigor ao seu corpo, ok? E a lei de Deus é o símbolo do seu caráter e era o propósito de Deus que eles pudessem ser obedientes, fiéis, né, em qualquer circunstância, para que eles pudessem ser, de fato, semelhantes a Ele, para que eles pudessem ser uma luz, ok? Com esses três elementos em prática, eles seriam prósperos, ricos, abençoados e compartilhariam essa riqueza, sabedoria e conhecimento e amor para com outros povos, e isso atrairia outras nações pagãs para tentar conhecer ao Deus. Nós vimos a história, o povo falhou, nós estudamos no capítulo como o Shekinah se afastaria do santuário, mudaria de um chamado, né, deixaria de lado o povo de Israel e abriria espaço para os gentios. Agora o corpo de Cristo seria formado por gentios enxertados na árvore de Abraão, e nós vimos como Deus foi resgatando a verdade uma a uma, né, através desses é, reformadores e igrejas protestantes tradicionais que nós citamos aqui, até o surgimento da igreja adventista com o redescobrimento de que a lei de Deus não foi mudada, o sábado ainda é vigente, o juízo, o milênio e todas as verdades que representam as verdades do lugar santíssimo, tá bom? Então, eu vou voltar a interromper a minha apresentação, vou agora apresentar a segunda parte que nós vamos retomar hoje, tá bom? Quando vocês estiverem vendo o título, por favor, me avisem. O santuário define nossa jornada. Como Ok. Jesus, obrigado. Como Jesus nos estende a sua mão, já que ele é o centro do santuário, e vai nos permitir, com o seu poder, que nós coloquemos em prática essas verdades que se encontram no lugar santíssimo, nos três elementos que estão na arca, tá bom? Então, qual é o primeiro elemento que nós vamos falar aqui? Nós vamos explicar melhor, né? Eu passei um pouco rápido, mas agora nós vamos explicar melhor porque o centro do estudo de hoje serão esses três elementos e como personagens do passado, do presente e do futuro aplicaram esses ou não aplicaram esses três elementos nas suas vidas, tá bom? A vara de Arão, como eu disse, representa o dom profético e a educação. Provérbios diz de que
é necessário, dependendo da situação, aplicar uma vara na educação dos filhos, né? É sábio instruir com a correção. É óbvio que Deus utiliza uma educação, e o termo que Ellen White, inclusive, usa, né, conectado com o dom profético, é que a verdadeira educação, ela é para redimir, para resgatar o homem e levá-lo e prepará-lo para a vida eterna, ok? Então, essas duas coisas se conectam na vara de Arão. O dom profético, a gente até tinha falado sobre a ressurreição, porque o milagre, né, de uma vara seca gerando vida, né, uma flor, está conectada com a educação, porque essa verdadeira educação que é baseada na redenção, ela vai transformar nosso coração de pedra em um coração de carne, ok? Sempre com foco na eternidade. Então, nós havemos dito, Moisés era o profeta e ele, em acordo com Arão, escolhido por Deus, né, dentro da família dos levitas, eles transmitiriam mensagens para o futuro. Olha, é tempo da gente levantar o acampamento, é tempo de continuar a jornada no Egito, no deserto por esse caminho. Então, havia sim um dom profético, uma mensagem prevendo o futuro e para onde o povo deveria se conduzir, tá bom? Então, a Igreja Adventista também tem um profeta. No seu surgimento, nós falamos, né, no estudo de Daniel, na nossa série, a maioria de vocês conhece, nós falamos sobre os ciclos proféticos, como Ellen White se encaixa, etc. E o Apocalipse, ele define que a igreja dos últimos dias teria duas características: os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, segundo Apocalipse 19:11, é o dom de profecia. Então, sem o dom profético, a igreja adventista perde completamente a sua identidade. Então, Ellen White é a representação de Arão e Moisés, a figura de que ela nos enviou mensagens para o nosso preparo para a segunda vinda de Jesus, ok? Então, nós havíamos dito de que o inimigo tem o interesse de esconder, camuflar, atacar essa verdade do dom profético e da educação. Basta a gente fazer uma simples pergunta, né? Como está a educação no nosso tempo e no nosso mundo? Ela é focada na eternidade ou ela é focada no conhecimento técnico para a gente se tornar engenheiro, médico, advogado ou apenas ter um sucesso, né? A educação do nosso tempo ela é baseada no conhecimento, né? Você se torna alguém porque você conhece algo para exercer uma determinada profissão. A educação baseada na redenção, você é para servir e não para ter. O ter não é necessário na verdadeira educação. Você não precisa ser para possuir um bom salário, uma boa casa, um bom carro. A educação verdadeira é baseada no serviço, na redenção, ok? Então, nossa educação, ela é baseada nos fundamentos da educação cristã. Se a gente pudesse dar uma sigla, né? Para isso seria FEC, né? Fundamentos de Educação Cristã, dados por Ellen White. Ou ela é baseada no MEC, fazendo um trocadilho, né? Então precisamos entender que uma vai nos levar a um preparo acadêmico para fins de sustento e sobrevivência nesse mundo, e a outra vai nos preparar para a eternidade. Vejam a diferença, ok? Então, e como o inimigo está atacando o dom profético. Existem regiões, inclusive, dentro da nossa igreja, que não consideram mais a Ellen White como uma profetisa. Não leem, não consideram os seus escritos como inspirados por Deus, ok? Então, aí a gente começa a ver os primeiros passos de uma igreja que, no final, vai chegar, como a gente estudou, né, quando a Shekinah abandona o santuário, a uma condição que vai olhar para o sol e vai fazer culto ao Deus Sol, como nós vimos em Ezequiel 8 e 9. Ok? Então, tudo começa com os dois pilares que a gente falou na semana passada, né? O santuário e o dom profético. Ok? Vamos para o próximo aspecto. O maná,
como eu estava aqui explicando, né? O maná, ele não apenas representa uma transformação fisiológica no corpo, representa uma relação de fé, ok? Uma questão de dependência de quem nos dá o pão físico, o pão espiritual. Então, o maná é uma relação de compromisso, Deus enviando o pão, provendo sustento, e o povo e nós confiando nele para que tenhamos saúde física, mental e espiritual, ok? Então, envolve um estilo de vida. O que entra através dos nossos 5 sentidos afeta o nosso corpo, mente e espírito. A nossa espiritualidade, ela é afetada por aquilo que se passa pelas 5 avenidas da minha alma, ok? Isso é tão simples de entender, tão óbvio, que muita gente se esqueceu. Basta perguntarmos, né, no ambiente protestante cristão, se é necessário deixar de comer algum tipo de alimento para ter um bom relacionamento com Deus. Muitos cristãos não entendem de que há uma relação, uma conexão entre isso, né? E aí a gente dorme até tardes horas da noite assistindo algo que está poluindo a nossa mente, comemos alimentos pesados que vão gerar uma condição de até de pesadelos. No dia seguinte não vamos ter a disposição para estudarmos a Bíblia, orarmos a Deus. Coisas tão simples assim que nos retiram do foco que é depender de Deus, né? Nos 3 aspectos sempre, né? Mental, espiritual e físico, tá bom? Então, não é apenas a comida, é as 5 avenidas da alma que ou colocamos bênção, alimentamos o espírito, ou colocamos, em certa medida, maldição e alimentamos a natureza pecaminosa que está em nós, ok? Essa questão, nós vamos voltar a falar desses 3 elementos com as histórias do passado, tá bom? E a lei de Deus, como resultado e consequência de uma fidelidade, né, dessa transformação que Deus vai operar em nós, uma obediência completa e incondicional à sua lei. Se a lei de Deus é a base do seu governo e ele é amor, né? Ele não manifesta amor, ele é. Ele é o amor em pessoa. Jesus é o amor em pessoa. O Pai é o amor em pessoa, porque deu seu filho. Então, Jesus foi o melhor para poder resumir o fundamento da lei. O fundamento da lei é amarás ao teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu conhecimento, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, 2 lados, 2 tábuas, um lado vertical, amar a Deus sobre todas as coisas, e um lado horizontal, amar ao próximo. Exatamente os 10 mandamentos, do 1 ao 4, relacionados com Deus, e do 5º ao 10º, relacionados com o nosso próximo, ok? Desde o nosso pai e mãe, no 5º, passando pelo vizinho, próximo, né? Para não cobiçar os bens, a esposa, etc., não gerar calúnia, falso testemunho contra esse nosso próximo. Então, se eu não amo, eu peco. Tão simples assim. Essa é a base que Jesus nos levou a conduzir, ok? A concluir. Por exemplo, se eu, e conectando um pouco com o maná, né? Com essa questão do que Deus gosta que eu coloque nas 5 avenidas da minha alma. Se eu insistentemente para colocar algo que me dá prazer ou apenas é do meu gosto, né? Colocando alguma coisa dentro das avenidas da minha alma, e é algo que Deus não gosta, pode ser um alimento puro ou impuro, né? Eu estou dizendo, entre aspas, para Deus, olha, eu não me interesso com os seus conselhos, não me interesso com os seus mandamentos, eu faço do meu corpo aquilo que eu quero. O princípio de que ele é o templo do Espírito Santo fica totalmente esquecido, e eu desagrado constantemente aquele que me deu aquele princípio por amor, ok? Então, precisamos ver a lei de Deus no seu fundamento e com a sua base, tá bom? Não é obedecer para agradar e não é obedecer para ser abençoado. É obedecer porque ele nos amou primeiro e nós o amamos e estamos aprendendo a amá-lo, tá bom? Então, não vamos nos esquecer disso.
Nós não estamos falando de legalismo, de obedecer para sermos salvos, não é nada disso. Então, se a gente pudesse resumir esses três elementos, né? O dom profético e a educação têm um aspecto mental dentro desses três pilares que estamos sempre mencionando. A reforma de saúde tem um aspecto físico. E a obediência à lei de Deus, essa questão do amor, né, que a gente está resumindo, tem um aspecto espiritual, ok? Então, surge a grande pergunta: estamos seguindo o plano de Deus para nosso tempo, para o seu povo, né, adventista, a última geração, a igreja remanescente dos últimos dias? Estamos resgatando essas verdades, estamos praticando essas verdades para termos mudança na nossa mente, no nosso corpo e no nosso espírito? Ok? Essa é uma pergunta para cada um de nós. E agora eu vou trazer o que eu usei na chamada, né, do nosso grupo, uma história do passado, para a gente fazer umas conexões bem interessantes. Como é que vai ser o comportamento da humanidade antes da segunda vinda de Jesus? Vocês se lembram que Jesus mesmo disse que seria como nos dias de Noé, né? Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Não há problema nenhum em comer e beber. Deus nos deu funções para nós termos energia daquela maneira, comendo e bebendo. Alimentos limpos, etc., né? O problema está é que se a gente vive para comer ou vive para beber, o nosso foco está no apetite, na satisfação pessoal e não no preparo, né? Mental e muito menos espiritual. Então, davam-se em casamento. E não é que haja algo errado em se casar, né, com alguém que você ama. O errado está em você vendo que o dilúvio se aproxima, vendo que Jesus está voltando, né, vendo que os sinais estão ali, as portas, e nós já vimos vários deles nos últimos anos. A gente continua fazendo planos como se Jesus fosse voltar daqui a 30, 50 anos, né? Como alguém disse para mim semana passada, trocando uma ideia com um primo meu, ele disse: Olha, nós nos esquecemos que nós estamos aqui de passagem. E eu comentei com ele e disse assim: Olha, realmente, e por esquecermos que nós estamos aqui de passagem, a nossa mala é muito grande. A nossa mala deveria ser muito pequena, de maneira que a gente pudesse se deslocar, né? Ter a noção de transitoriedade na nossa vida, não é? Para que nós tenhamos a mente aonde? Aonde nós passaremos a maior parte do tempo, a eternidade. A nossa mala, o nosso investimento tem que estar no que é eterno, não é verdade? Então, vamos falar dessa mensagem, né? De Noé. Comiam e bebiam. E vou trazer os textos bíblicos para nossa lembrança, que nos lembram, né? 1 Coríntios 13, 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se Deus pediu para Moisés para construir um templo no deserto para habitar no meio deles, Paulo está nos dizendo que ele quer habitar no nosso corpo, no nosso santuário, porque nós somos templo do Espírito. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Dentro dessa conexão, né? Nós comemos e bebemos, brincamos, falamos e tudo que faz parte do nosso ser, que seja para agrado daquele que nos amou, nos criou e nos resgatou. Então, tudo para a glória de Deus, né? É resposta a esse amor. Então, nessa perspectiva, Jesus estava dizendo: olha, no final dos tempos, as pessoas não vão se importar, vão esquecer que são o templo de Deus e não vão se importar com o que é bom para esses três pilares da nossa vida, certo? Então, vamos falar agora, vamos fazer um percurso histórico de alguns personagens da Bíblia para analisar se eles tiveram sucesso nesses três pilares, tá bom? Usando o santuário
como ilustração das mensagens que nós estamos aqui falando. Adão e Eva. Vamos falar a respeito desses dois personagens que iniciaram a nossa história e nós conhecemos muito bem que através deles chegou o pecado ao mundo e as suas consequências até nós. Quando nós falamos do lugar santo, né, onde ocorre a santificação, nós temos três elementos, né? Um elemento representado pelo pão, certo? A mesa dos pães, é algo físico, está conectado com o maná. Nós temos o altar de incenso, que representa o incenso às orações, certo? E nós temos um candelabro que representa o testemunho, certo? Qual é a resposta? O comportamento, algo visível no comportamento do crente, ok? Então, qual foi a tentação, em que consistiu a tentação de Satanás no Jardim do Éden? Ele ofereceu um fruto, então esteve envolvido o apetite, concordam? Eva, né, e depois Adão, desejaram o fruto. Há uma conexão entre o físico e entre o quê? Uma aspiração espiritual enganosa. Eles tiveram a presunção, né, e aceitando o engano do inimigo, eles almejaram ser como Deus, caindo na tentação, né? Sereis como deuses. O que Deus tinha falado era o oposto: se comerem, se tocarem desse fruto, morrerão. Então, a verdadeira oração, ela não é presunçosa. Ela é humilde e depende de um intercessor. Eles almejaram uma condição que não lhes pertencia, eles eram humanos, mortais, né? Tiveram uma origem, foi proposto a eles a imortalidade, permanecendo fiéis a Deus e comendo do fruto da árvore da vida, mas eles caíram em pecado. Então vejam que uma coisa levou a outra, né? Primeiro pegaram o fruto, comeram e depois acharam que por ter feito isso não haveria nenhum problema. Consequentemente, depois desses dois fatos na sequência, eles adoraram não mais a Deus, e sim a Satanás. E no caso específico de Eva, Eva levou o fruto para Adão. Ela se tornou escrava, se a gente pudesse falar assim, de Satanás, e dizendo, né, leva para o teu marido. A Bíblia não fala isso, obviamente, mas foi através dela que Adão caiu. Adão não caiu no engano direto de Satanás, ok? Foi ela foi usada por Satanás. Então, qual foi o testemunho, né? A luz que brilhou. Aliás, não foi luz, né? As trevas que brilharam no comportamento de Eva. Um testemunho a favor do inimigo e a favor do engano, ok? Então, percebam que é uma sequência. Aspecto físico, né? Uma oração, uma presunçosa e adoração, tá bom? Se a gente for falar também sobre o que aconteceu aqui em termos de os protagonistas, né? Lembra que a gente tinha estudado no Gênesis e o Gênesis tem uma profecia para cada uma das suas histórias? Nós vemos quais personagens aqui identificados e fazendo uma conexão com o Apocalipse como uma Gênesis como profecia. O dragão, a serpente antiga, né, de Apocalipse 12, está aqui como a serpente. Então, ele tentou, fez pecar a Eva. A besta é o instrumento do dragão, é o instrumento de Satanás. Então, ela é a figura do animal. Ok? Estão entendendo? E quem seria o falso profeta? A própria Eva, que caindo na tentação, no engano, ela leva essa mensagem de engano para outros. A mesma condição do falso profeta. No futuro, quando nós estudamos o Apocalipse, nós vimos que esse falso profeta também representa o poder político e, enganado pelo poder religioso, levará o mundo ao engano. Ok? Então, em figura do que estamos vendo nessa história, sempre tem coisas que nós podemos tirar, né? A mais. Nós estamos vendo os mesmos protagonistas, tá bom? O controle da adoração e da representação da humanidade passou de Adão para Satanás.
Então, nós temos os mesmos personagens, o dragão, a besta e o falso profeta, tá bom? Lembrem-se que Adão era o representante deste mundo, ele era o rei deste mundo em figura, né? E ele pegou o cetro e passou para Satanás. O que vai fazer o falso profeta nos últimos dias? Ele representa o mundo e ele vai entregar na imagem da besta, né, o controle da política e da religião à besta, ok? Então, mesma coisa. Quantas lições poderíamos aprender sobre o Apocalipse utilizando o Gênesis, né? Então, isso é muito importante, né? A mensagem profética, né, foi dada para Adão e Eva para vencerem o inimigo. Qual foi a mensagem profética? Não comam do fruto. No dia em que dele comerdes, certamente morrerão. Era uma profecia ou não? Era uma advertência? Eles rejeitaram o dom profético? Rejeitaram, caíram no engano, e aí na sequência vieram 3 tentações e 3 quedas. Estão entendendo? Então, o grande conflito foi resumido ao extremo apenas com uma frase, né? Não comam para não pecar, para não morrer. Então, nós vemos aqui o quê? Uma mensagem de saúde, o fruto, o aspecto físico conectado com o maná, o dom profético sendo desconsiderado, né? E a lei de Deus sendo pisoteada, porque o único mandamento, não comer do fruto, foi desconsiderado e eles sofreram o efeito de não ter colocado em prática tudo que Deus tinha entregado para eles. Mas para o nosso estudo e nossa assimilação, nós vemos que os 3 elementos, a vara de Arão, o maná e a lei de Deus, não foram colocados em prática pelo primeiro casal. Ok? Até aqui tudo bem? Faça a sua anotação se você tiver alguma pergunta, algum comentário sobre essas conexões que nós estamos fazendo. Ok? Então, nós vamos passar adiante, ok? Depois vocês consultam um pouco do que Deus disse para Adão e o que Eva disse para Satanás. Há uma pequena e sutil diferença aqui, tá bom? Vamos falar agora sobre o povo de Israel. O que aconteceu com o povo de Israel? Já que estamos falando de santuário no deserto, etc., vamos analisar aqui. Eles aceitaram de bom grado o maná? Eles rejeitaram o maná. Eles ficaram com saudades dos melões, das carnes do Egito. Vocês se lembram? Então, eles caíram no aspecto físico. Eles rejeitaram a transformação física que Deus queria fazer com eles, ok? Eles tinham mente, corpo de escravos. Deus queria transformar esses 3 pilares para torná-los uma nação próspera e abençoada. Depois disso, eles rejeitaram ao profeta e o seu líder Moisés, né? Eu tinha mostrado em algum momento um texto onde a gente prova que Moisés é chamado, não me lembro o profeta, se foi Miqueias ou Joel, que é reconhecido como profeta, né? Moisés é chamado de profeta. Então, eles rejeitaram o dom profético dado por Moisés? Sim. Moisés era representante de Deus. O que Moisés falava era em nome de Deus. Então, ao eles rejeitarem a liderança de Moisés, eles estavam rejeitando o quê? O dom profético. Ok? Estão percebendo a mesma conexão? E eles tiveram o quê? A presunção de querer escolher um outro líder, um outro Deus. E o que ocorreu na sequência, como consequência dessas 2 atitudes equivocadas? Eles adoraram não só o bezerro de ouro, outros deuses, imitaram os deuses pagãos, construíram imagens. Então, o testemunho deles foi desastroso. E eles, longe de obedecer à lei de Deus, eles também erraram. Perceberam como eles caíram nos mesmos aspectos que Adão e Eva caíram? E que um aspecto depende do outro? E que o testemunho, né, essa questão da adoração, na verdade, é reflexo das 2 questões anteriores?
ok? Então aí começamos a pensar, será que apenas foi um fruto? Será que apenas é o maná? Será que apenas é uma questão de gosto, do que eu gosto de comer, do que me traz prazer, né? Falando das 5 avenidas da minha alma. Ou existe algo mais profundo que vai além disso, ok? Vamos adiante. Como foi no caso de Cristo? Cristo é o nosso exemplo em tudo. Cristo é o centro do santuário. Então, vamos entender o que se passou no caso das 3 tentações de Jesus no deserto, ok? A primeira tentação não consistiu exatamente no aspecto físico. Satanás chegou e disse para Jesus: Olha, converta essas pedras em pão. Jesus estava com fome? Nenhum outro ser humano passou a fome que de fato ele passou, né? Às vezes a gente passa 5, 6, 8 horas sem comer e a gente acha que a gente está com fome. Isso é apenas, né, apetite. Depois de 40 dias, em uma condição muito pior que Adão e Eva, ele disse, né, não só de pão viverá o homem. Ele usou a dependência do seu pai, usou o poder da palavra de Deus para vencer a primeira tentação da fome, do apetite, do aspecto físico, ok? Então percebam, não é uma questão apenas do pão, do que colocar na boca, é uma questão de depender do alimento espiritual. Por isso que ele usou a palavra de Deus conectada com o alimento físico, tá bom? Assim como o maná tem essa mesma relação. A segunda tentação foi para ele se jogar de um lugar muito alto e então ele pedir ajuda aos seus anjos, né? E Deus enviaria para resgatá-lo. Se ele fizesse esse tipo de pedido, né? Como se fosse uma oração presunçosa, ele estaria usando do seu poder, da sua condição de filho de Deus, para obter um benefício, que seria ele ser resgatado por um dos seus anjos quando ele se lançasse da montanha, certo? Ele proferiu em pensamento ou com suas palavras esse tipo de oração? Não. Ele disse, né, respondeu com a palavra de Deus e ele venceu essa tentação da presunção, tá bom? Então, ele venceu o primeiro passo, ele venceu no segundo passo. Concordam? Uma última tentativa, Satanás o levou para um local onde ele pudesse avistar os reinos deste mundo. E em troca de um momento de adoração, né, ele se ajoelhando diante de Satanás, Satanás entregaria o todos esses reinos para Cristo. Envolveu ou não envolveu o comportamento? Envolveu a adoração ou não? Jesus venceu e ele disse, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. E o inimigo fugiu, certo? Percebem que nos mesmos elementos Jesus venceu e ele se tornou uma luz, ele não adorou, né, a uma criatura que no caso aqui era Satanás. Ele venceu no aspecto físico, na oração e na adoração. Vocês percebem que Jesus interpretou de maneira correta também as profecias? Ele não adicionou nem retirou nenhuma palavra daquelas frases que ele tirou para responder ao inimigo. Ele não manipulou as verdades, ele usou o dom profético, né, de maneira correta. Então, Satanás veio propondo uma adaptação, uma manipulação das verdades, né? Lança-te, que o teu pai enviará os seus anjos. Ele está manipulando verdades, certo? Para demonstrar orgulho e presunção. E assim com as outras tentações. Então, Jesus não menosprezou o dom profético, a própria palavra de Deus a usou, venceu no aspecto do apetite e venceu no aspecto da adoração. Ok? Aí vocês vão falar, poxa, mas Adão e Eva sucumbiram, o povo de Israel sucumbiu e apenas Jesus venceu. Até aqui, vamos aceitar esse raciocínio e vamos falar o que vai ser o oposto, como vai ser a atitude da última geração que vai ser derrotada pelo engano e pelo enganador. Ah, sim, não posso esquecer, né? Obviamente, essas 3 tentações, e ao longo da vida dele,
Jesus se tornou, né, o maior cumpridor da lei de Deus, aquele que sem mancha nenhuma cumpriu todos os mandamentos. Por quê? Porque ele amava seu pai. Ele conhecia o fundamento e por amor obedeceu e agradou o seu pai. Ok? Então percebam esse reflexo. Esses três pilares permitem a guarda completa dos mandamentos de Deus. Então vamos falar sobre a geração que vai sucumbir diante dos mesmos enganos de Satanás. Satanás não está criando novos enganos, Satanás está usando enganos que lhe trouxeram muito sucesso no passado. Vamos em diante. Hoje, as pessoas acreditam que não há necessidade de fechar as avenidas da alma para coisas impuras. Então, elas estão se contaminando pelo tato, pelo cheiro, pelos ouvidos, pela vista, ok? Então, não há eles não estão vencendo a questão física, tá? Eles estão proferindo orações presunçosas, por quê? Porque muitos deles são crentes, a maioria acredita em Deus, e eles dizem: olha, Jesus me salvou, ele morreu por mim e eu não preciso mudar minha vida. Eu posso bem comer o que eu quero, cheirar o que eu quero, basta crer em Jesus e ele me salvará. E eles, inclusive, né, não mudam de estilo de vida e ainda cobertos pela graça, né? Muitos cristãos dizem, eles entrarão ao céu porque foram boas pessoas, né? Seguiram a sua consciência, a educação dos seus pais e nunca fizeram mal para ninguém. Então, percebam que no aspecto da oração também vão sucumbir, né? Eles vão achar que Deus vai perdoá-los, eles sendo negligentes com o que está contaminando a sua própria vida, ok? E, consequentemente, eles estarão prontinhos para adorar a imagem da besta, porque eles não têm lucidez, não têm entendimento, não têm sabedoria para entender qual o engano que está se encaminhando e quando for proposta pelo bem ou pelo mal, né? A marca da besta, a adoração ao sol no final dos dias com o governo mundial, eles simplesmente se ajoelharão e o testemunho que eles darão será consequência dos dois passos anteriores, tendo eles caído no pecado, ok? Então, essa geração cairá tanto no mundo e tanto aqueles que estão no mundo e tanto aqueles que estão perdidos dentro da igreja ou aqueles que ainda não entenderam as verdades do santuário, ok? Qual é a conclusão óbvia dessas três quedas? É que não é possível, não há necessidade de guardar a lei. A graça cobre a multidão dos nossos pecados e nós poderemos entrar no reino eterno tal qual estamos, porque Deus é maravilhoso, amoroso e ele vai entender que nós fizemos o nosso melhor, que nós demos o melhor de nós, mas ele vai ser misericordioso conosco. Será que esse raciocínio está certo? Onde está o problema desse raciocínio? As mensagens que nós estamos mostrando aqui nos mostram claramente, né? Que a graça precisa transformar a nossa vida. Eles não acreditam num profeta, ou se conhecem do profeta, menosprezam os conselhos do profeta, certo? Estou falando de crentes e não crentes, e de adventistas, inclusive, ok? Quantos dentro das nossas fileiras entendem que essa relação e essas conexões existem, certo? Lembre-se novamente, a vara de Arão, né, o maná e a lei de Deus. Estamos mais para o lado desta geração que está se preparando para o engano, ou estamos resgatando e praticando as verdades que Deus colocou no seu cofre, né, de valor, a arca, ok? Então, no futuro, o dragão, a besta e o falso profeta serão os protagonistas que participaram no episódio de Adão e Eva, e com destaque maior, como o Apocalipse profetiza, essa geração vai se ajoelhar diante da imagem da besta, ok? Então, esta geração, inclusive, interpreta de maneira equivocada as profecias de Ellen White ou outras,
acrescenta ou retira palavras, tá bom? Não lê a Bíblia, consequentemente não tem condições de se defender diante do inimigo, né? Eles cairão na tentação da presunção. E aí, se a gente falar da questão da educação, né, é uma educação baseada no conhecimento, como eu estava explicando, e não numa educação verdadeira para a redenção. Hoje em dia já surgiu, inclusive, a autoajuda, né, em diversos meios, né, da área dos negócios, da psicologia, inclusive da religiosidade, onde mudança, autotransformação, autoajuda é o centro é o homem e não Deus, né? Então tudo, infelizmente, está convergindo e o inimigo está levando tudo isso para um cenário que a gente vai ver que será de falsa adoração, ok? Como como está então a nossa geração? Mesmo dita que crê em Deus e tem espiritualidade, que tipo de espiritualidade temos colocado nós em prática? Eu queria, antes de continuar nosso estudo, fazer um comentário aqui, né? Será que essa questão da reforma de saúde é um ponto de salvação? Da maneira que nós estamos colocando? Talvez a pergunta que está surgindo é essa, né? A resposta é não. A própria Ellen White diz que não é um ponto de salvação. Mas estamos vendo que é um ponto de perdição. Ok? Será que é a mesma coisa? Se Adão e Eva caíram, se o povo de Israel caiu, e se a última geração vai cair, e eles vão se perder, então não é ponto de salvação, mas é ponto de perdição. E eu vou dar um exemplo aqui, né? Nós temos aqui os três processos, né? Os três passos: a justificação, a santificação e a glorificação. Quem foi justificado e não teve condições de ser santificado foi o ladrão na cruz. Ele aceitou, pela fé, o que Jesus fez por ele e estará salvo, ele vai ressuscitar. Os índios, nativos, eles não conhecem nem a Bíblia, eles já morreram, muitos deles, e Deus, na sua graça, né, pela sua justiça e misericórdia, vai salvar muitos deles, sinceros. Povos orientais, né, que por gerações e gerações já morreram, Deus vai justificá-los conforme a prática que eles tiveram do pouco que conheciam. E aqueles que abandonarão Babilônia nos últimos dias também se salvarão, ok? Outro exemplo por exemplo, conectando com essa questão da reforma de saúde, Martinho Lutero, ele vai se salvar? Vai. Mas ele praticava todas essas questões dos alimentos puros e impuros? Não. Ele não conheceu, não pode colocar em prática. Se tivesse conhecido, teria colocado em prática, mas o pouco que ele conheceu, ele colocou em prática. Então, ele vai se salvar sem ter vivido a reforma de saúde, a maneira de exemplo, tá bom? No caso da santificação, aí eu vou envolver o corpo de Cristo, né? Os israelitas, os cristãos e os gentios de todas as eras. Pessoas que são crentes, que creem em Deus, que conhecem a Bíblia, ouviram falar de Jesus e têm a opção de um crescimento gradativo. Eles também vão se salvar, ok? Conforme a graça e a misericórdia e justiça de Deus. Porém, nós que temos oportunidade de passarmos por esses três processos, né, e se permanecermos vivos até a volta de Jesus, nós somos chamados a sermos como Enoque, que praticou o amor de Deus no meio a muita impiedade e foi levado vivo para o céu. Como Moisés, né, em figura de Ellen White, ela foi profeta, morreu e será ressuscitada um dia e entrará na Canaã celestial. Elias não conheceu a morte e praticou o estilo de vida diferente, porque ele era conhecido por aquilo que ele vestia, por aquilo que ele comia. Então, os 144.000 de Apocalipse são figura do que foi Enoque e Elias. Eles não morrerão e terão um caráter transformado. Então, percebam que é uma jornada de mudança contínua pelo poder do Espírito Santo e pela graça aqui de Cristo que nos transforma, tá bom? Então, dito isso, só para ninguém se confundir, a questão da reforma de saúde não salva ninguém, mas é ponto de perdição para aquele que conhece e não pratica, tá bom? Percebam que uma pequena mudança no ângulo da direção pode nos levar para um destino totalmente longe daquele que nós almejamos, ok? Então, vamos
Vamos falar aqui bem rapidamente de alguns textos bíblicos que falam dessa última geração, tá bom? Recapitulando um pouquinho com a questão do Shekinah. Ezequiel 23, 38 diz, né? Ainda isto me fizeram. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. O sábado sendo a lei de Deus, na arca, no lugar santíssimo. O povo de Israel fez isso com Deus, profanaram os sábados e contaminaram o santuário. Eles pecaram no aspecto da lei de Deus, dentro da arca, pecaram, né? E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, foram-lhes enviados um mensageiro, e eis que vieram, por amor deles, te banhaste, coloriste os olhos e te tornaste de enfeites. Eles menosprezaram o estilo de vida, eles se encheram de enfeites, né? Coloriram os seus olhos, não acharam que havia necessidade de que o aspecto externo da sua aparência tivesse mudado. Eles erraram no aspecto do maná, no aspecto do estilo de vida. Percebem? O povo de Deus. Miqueias 3. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abandonais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes e os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. Olha a que ponto eles chegaram. Eles mudaram a verdadeira educação, a correção, uma educação para resgatar o homem para a vida eterna. Eles menosprezaram o nome profético, menosprezaram e manipularam, perseguiram os profetas, e aqui eles estão o quê? Adivinhando, né? São falsos profetas. Vejam ainda 2 Crônicas, o que diz, né? Falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Quando nós menosprezamos o profeta do nosso tempo, nós não estamos menosprezando o homem, estamos menosprezando aquele que deu a mensagem para esse profeta, ao próprio Deus. O dom profético menosprezado pelos líderes de Israel e, consequentemente, pelo povo, ok? Então, se a gente recapitular aí, a gente vai para o final do nosso estudo. Daqui a pouco nós terminamos. Qual é a mensagem de Noé para os antediluvianos? Entrem na arca. Bastava eles entrarem na arca. Qual é a mensagem de Moisés para nós? Entremos na arca. O que nós vamos encontrar na arca? Verdades para o nosso tempo, verdades para a nossa vida, verdades para a nossa mudança, verdades para a nossa salvação, verdades para que nós sejamos transformados e possamos ser mensageiros para tirar muitos de Babilônia. Perceberam? É a mesma mensagem. Como nos dias de Noé, o povo de Deus precisa entrar na arca. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia. Caso soubessem que a obra de Cristo no santuário celestial logo terminaria, quão diferentemente teriam agido, quão diligentemente teriam vigiado. O Mestre os havia advertido com antecipação, dando-lhes oportunos avisos para vigiarem. Ele declara distintamente a brevidade da sua vinda. Não fixou o tempo para impedir que negligenciássemos o rápido preparo e nossa indolência olhássemos para o tempo de sua vinda, como estando muito adiante, adiando assim o preparo. Nós sabemos que Jesus está no lugar santíssimo e que breve pode sair e nosso destino será definido. Estamos vigiando, estamos entrando na arca, estamos praticando os 3 elementos que estão simbolizados na arca. Como vai ser no futuro? Os que estarão do lado da luz e do lado de Deus, né? Praticarão a reforma de saúde, uma oração humilde e intercessora, orando pelos que pecam, inclusive dentro e fora da igreja. Adorarão o Deus verdadeiro, guardarão os mandamentos de Deus, receberão o selo de Deus, certo? E serão glorificados e estarão diante do trono. Qual será a proposta do inimigo para a última geração?
A gente pode se contaminar, podemos orar, Deus vai nos perdoar, vamos adorar a imagem e receber a sua marca. Não há necessidade de guardar a lei, receberemos essa marca e finalmente seremos destruídos. De qual lado nós estaremos? Vamos entrar na arca ou vamos sucumbir no dilúvio que logo, logo chega? E daqui em diante eu vou mostrar um registro de um homem, sem ser Jesus, tá? Um grupo de jovens que venceu pelo poder de Deus, ok? Eu vou resgatar muito rapidamente aqui, algo que a gente estudou com muito detalhe na história de Daniel. O futuro apocalíptico é descrito em Daniel, não é? Um poder político, em aliança com um poder religioso, erguirá uma imagem de falsa adoração. Os números dessa imagem eram relacionados com 666, números de homem, ok? O mundo inteiro estará em idolatria, se ajoelhando diante dessa imagem. Haverá um decreto de morte. Um remanescente permanecerá firme. Eles serão ameaçados, né? A sua vida correrá risco. E uma falsa adoração é proposta. Como é que esses jovens venceram? Como é que esses jovens venceram? Vamos analisar? Vamos analisar de que se Daniel e seus amigos venceram pelo poder de Deus, nós também podemos vencer pelo poder de Cristo e do Espírito Santo. No capítulo 1 de Daniel, eles decidiram não se contaminar. O apetite, o aspecto físico, foi fundamental para eles terem uma lucidez, entendimento e conhecimento que permitiu, né, a Daniel, que recebeu a revelação dos sonhos, não proferir nenhum tipo de oração presunçosa. Quando Nabucodonosor disse para ele: Olha, tu conheces o futuro, né, as visões. Ele foi tentado, Ellen White disse que ele foi tentado a dizer: sou eu, sim, eu sou especial. Mas ele venceu essa tentação porque ele disse: há um Deus. Ele não assumiu um papel que não era dele. Ele reconheceu que esse dom profético veio de Deus. Consequentemente, tendo vencido essas duas tentações, em Daniel 3, eles venceram a tentação da falsa adoração. Eles não se ajoelharam diante da imagem, por quê? Porque eles tinham vencido no passo anterior, conforme a história que eles estão construindo, até uma vitória e uma libertação da morte. Estão percebendo? Faz ou não faz sentido isto com Adão e Eva, com o povo de Israel e com Cristo? O inimigo vai atacar nas mesmas frentes nos últimos dias? E agora eu queria, isso aqui também a gente tem bastantes slides, mas não se preocupem pelo tempo, tá bom? A gente vai terminar daqui a pouquinho. Quais foram os passos que Daniel e seus amigos percorreram para vencer diante de uma ameaça de morte, um decreto de morte? Quais foram? Qual foi a educação que os seus pais deram a esses meninos? Não foi uma educação de ouro? Eles devem ter estudado as profecias, eles devem ter estudado sobre a graça, os cordeiros, o amor de Deus, o povo de Israel. Eles foram educados, tiveram uma educação nobre, né? Não conforme aos aspectos humanos, e sim conforme aos aspectos divinos. Eram moços de em torno de 17, 18 anos. Depois de terem passado por uma educação, né? Conforme os princípios de Deus, eles sofreram tribulação. Nabucodonosor veio, Babilônia invadiu a Israel, Jerusalém foi queimado, o templo foi destruído, seus pais foram assassinados, quem sabe, e eles passaram por um momento de tribulação, uma provação muito difícil, assim como nos últimos dias, né? O povo de Deus também passará. Então eles foram colocados diante dos manjares do rei da Babilônia e eles decidiram, com base na educação e na aprovação que eles passaram, né? O ouro foi polido com o fogo. Eles disseram: Olha, estamos sem pai e mãe, eles não estão mais conosco, nós não temos mais profeta aqui conosco, todos morreram, todos ficaram em Israel. Estamos exilados, nós permaneceremos fiéis a Deus. E Deus os recompensou depois deles terem permanecido fiéis? Não foi?
Então, eles enfrentaram o primeiro passo da sua jornada para vencer a imagem da falsa adoração, primeiro com a educação, depois na tribulação decidiram que no palácio permaneceriam fiéis, e eles decidiram não se contaminar. Qual foi o seguinte passo? Deus deu revelação, dom profético para Daniel. Ele não teria recebido o dom profético se não tivesse percorrido os passos anteriores. Na sequência, como é bem conhecida a história, eles não adoraram aos deuses, né? Porque os deuses estavam nos números da imagem, não adoraram a marca da besta e eles foram libertos da morte. Miraculosamente não se queimaram. Perceberam que eles conseguiram permanecerem fiéis diante da morte somente porque eles venceram nos passos anteriores? Então, pelo poder do Espírito Santo, né, Daniel se tornou pregador, já que o coração de Nabucodonosor estava aberto diante desse milagre. Daniel pregou o evangelho e tocou e mudou a vida de Nabucodonosor, e a Bíblia indica, Ellen White confirma, né, de que Nabucodonosor será salvo. Ele saiu de Babilônia, né, abandonou Babilônia e será salvo. Os que não aceitaram o testemunho de Daniel e em arrogância, né, o neto de Nabucodonosor, ele zombou. O estilo de vida dele foi totalmente em orgia, depravação, prazeres, comida, bebida, mulheres, e no mesmo dia eles sucumbiram. Babilônia caiu. No futuro, Babilônia vai cair? Caiu Babilônia. Nós precisamos advertir aos babilônicos que saiam de Babilônia antes de Babilônia cair. Percebam como a história se repete nos mesmos aspectos, né? O que vai ocorrer na sequência? Daniel foi liberto. Novamente, um milagre. Os leões não o devoraram e ele venceu porque um anjo foi enviado para ele ter vitória. Vocês percebem que esta sequência é a sequência que você e eu, da última geração, antes da vinda de Jesus, precisamos percorrer? Há uma conexão com o santuário? Há uma conexão com os 3 elementos que estão dentro da arca? Precisamos entrarmos dentro da arca antes da porta da graça se fechar? Há necessidade de refletirmos sobre esta mensagem? Não adianta sermos do movimento adventista, precisamos ser da igreja adventista que vai viver esta sequência dentro do processo de transformação para um dia não sucumbirmos diante de um decreto de morte e sermos luz para milhares de pessoas que vão abandonar a Babilônia e pela misericórdia de Deus, né, eles serão justificados em fração de segundos, porque há muitos sinceros dentro de Babilônia. Deus seja conosco para que nós sejamos a última geração vencedora. Aceitemos participar de uma reforma de saúde que trará benefício para o nosso corpo. As doenças, talvez, nós não seremos acometidos se nós tivermos um estilo de vida de acordo com os princípios de Deus. Nós teremos uma oração humilde e intercederemos por aqueles que estão ainda no engano e no pecado, né? Inclusive, há muitos que vencem nesta reforma de saúde, né? Praticam ela, mas eles condenam aqueles que não estão praticando a reforma de saúde, dizendo que eles estão no pecado. Esse não é um tipo de oração que fará o povo de Deus. Ambas as coisas precisam ocorrer. Quem pratica não é melhor daquele que não pratica. Ele precisará gemer, clamar e interceder em oração e contrição por aqueles que ainda não praticam essa reforma. Estamos parafraseando Ezequiel 8 e 9. Vocês se lembram? Quais seriam aqueles selados? Aqueles que gemem e clamam pelos pecados que são praticados dentro do santuário, dentro do povo de Deus. Consequentemente, esses homens, né, da última geração, eles adorarão o Deus verdadeiro, receberão o selo de Deus e não adorarão a marca da besta, certo? Terminamos com textos bíblicos, né? Afligireis as vossas almas, seu chamado para o dia da expiação.
se fará expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados. É uma profecia o que Deus pediu para Moisés. Como será os que vão viver essa expiação nos últimos dias? E vi outro anjo que tinha o selo do Deus vivo, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos nas suas testas selado os servos do nosso Deus. Nós estamos nesse tempo de preparação de entrarmos na arca. Sim? Como será a condição dos que entrarão na arca? Quem habitará com o fogo consumidor? O fogo consumidor é a presença de Deus. Os que andam em justiça, e o que fala com retidão, e o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Vocês perceberam que o estilo de vida, a integridade está relacionada com aqueles que entrarão na arca, lendo os textos do Apocalipse do Antigo Testamento? Qual é a condição dos que entraram na arca, segundo Salmos 15? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ou seja, quem estará diante do teu trono? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Uma vida íntegra em cumprimento aos mandamentos de Deus. Ainda, agora usando Apocalipse, né? Não mais Isaías nem Salmos. Quais serão as condições dos que entraram na arca, praticando essas três verdades da arca? Em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles praticarão as três verdades ao ponto de guardarem os mandamentos de Deus na sua integridade, por amor. E eles vencerão em nome de Jesus, na sequência, né? E vi também, né, os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. E eles cantaram o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Eles vencerão? Vencerão os inimigos de Deus, os instrumentos de Satanás. Terminamos com esse texto. E depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Aqui estão aqueles que saíram de Babilônia e aqueles que praticaram e entraram na arca. De todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. Ou seja, eles já estão justificados, já estão puros, já praticaram as verdades da arca, da aliança? Sim. E com palmas nas suas mãos. O que representam as palmas nas mãos, se não é um elemento simbólico da festa dos tabernáculos? Momentos antes de receberem as novas moradas eternas que Jesus prometeu para eles. Que Deus nos abençoe para que nós reconheçamos a história da nossa igreja, como ela surgiu, quais verdades fomos chamados para resgatarmos, qual é o fundamento da prática dessas verdades, para nós entendermos que a nossa história não é formada por milhares e milhares e milhares, serão poucos os que percorrerão a trilha que de um lado será escura e de outro lado será um abismo. Mas o Espírito Santo, né, iluminará o caminho dos fiéis até os últimos dias. Haverão dificuldades, provações, mas percorrendo os mesmos passos que Daniel percorreu, Jesus, nosso, né, Salvador, nos guiará até o dia em que nós possamos abraçá-lo quando ele voltar. Que Deus nos abençoe para que entendamos essas verdades, possamos vivê-las pelo seu poder e sejamos luz para outras pessoas. Vamos terminar com uma oração.
Querido Senhor, querido Pai, nosso bom Deus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que nós tivemos de podermos estudar toda uma série a respeito do santuário. Foram muitos estudos, muito conhecimento, talvez para muitos muita teoria. Foi maravilhoso, foi muito bom, mas queremos pedir neste momento que o Senhor coloque em nós esta mensagem, talvez a mais importante para cada um de nós. O que o santuário tem a ver conosco? As verdades que o Senhor deixou na Arca da Aliança são verdades que nós precisamos entender, precisamos assimilar, estudar, confirmar e com o teu poder colocar em prática. Sabemos que o Senhor nos chamou para recebermos luz, somos privilegiados por isso. Nós gostaríamos de pedir perdão se até aqui nós não entramos na arca. Nós não sabemos quando a arca e a porta da graça se fechará. Mas, ó Deus, permita que cada um dos que estão aqui, ouvindo ao vivo e ouvindo depois a gravação, eles possam entender de que ainda há tempo de entrarmos na arca para entendermos essas verdades e colocarmos em prática. O Senhor tem propósitos maravilhosos para a nossa vida, que nós não percamos de vista pelas nossas falhas, pelo nosso passado, que pelo teu poder nós podemos sermos vencedores em Cristo Jesus. Que, seguindo o exemplo de Cristo, de Daniel, possamos vencer nos aspectos que o Senhor tem deixado nessas mensagens, o aspecto físico, mental e espiritual. Abençoe cada um de nós, prepare-nos, Senhor, para o teu reino. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos e fazemos em nome de Jesus. Amém.